Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder estar uma vez mais com todos vocês aqui. E dessa vez participando da quaresma de São Miguel, nesses dias de quaresma de São Miguel, não é? E vamos hoje, nessa hora, ter o nosso terço do combate, como de costume. Eu quero convidar você, desde já, aí unindo o teu coração a nós, aqui em oração, com o Instituto Reze, como você já está nesse momento. Não esqueça de compartilhar, não é, de convidar outras pessoas para estar unidos a nós. E hoje, irmãos, nós temos um assunto aqui do nosso livro, que com certeza muitos estão acompanhando, que é a presença dos anjos no nosso lar. É importantíssimo nós entendermos um pouco a respeito dos anjos, o que são, quando Deus os criou, com que propósito Deus os criou. Afinal de contas, os anjos são seres celestiais maravilhosos, colocados por Deus ao nosso serviço. Nós, como seres humanos, somos pessoas dotadas de sentidos, da visão, da audição, do tato. Nós somos pessoas, nós somos seres sensíveis. E a nossa tendência é a de nos apegar mais àquilo que é dado aos sentidos. Inclusive na vida espiritual, a nossa tendência é termos maior afeto por tudo aquilo que é mais palpável, tangível, que é dado aos nossos sentidos. Justamente por isso nós temos, assim se espera do bom cristão, uma devoção à palavra de Deus, porque é texto, porque são fatos dados a nós pela tradição e que nós podemos tomar nas mãos, ler, meditar, ruminar na alma, mastigar na mente. E é fácil, portanto, nutrir uma devoção à palavra de Deus. Nós tendemos a nutrir devoção aos grandes heróis da nossa fé, que são os santos, a Santíssima Virgem Maria, porque é humana como nós, criatura humana como nós, mulher, mãe, esposa, discípula, primeira membro e fiel da igreja, primeira crente entre os cristãos. E justamente por isso, para nós, é mais fácil nutrirmos uma devoção à Santíssima Mãe, ou aos apóstolos, e assim por diante, principalmente a muitos dos nossos santos e santas de devoção. Nós tendemos a admirar, a nutrir um desejo de proximidade àqueles que são nossos amigos no céu. Há uma Teresinha do Menino Jesus, há uma Teresa de Ávila, há um Padre Pio de Pietrelcina, há um Francisco Xavier, há um Tomás de Aquino, um Santo Agostinho. Enfim, quantos santos, pessoas como nós, homens como nós, e que já venceram e foram receber o seu galardão de vida eterna nos céus. E irmãos, é bom que seja assim. Muito bom que seja assim. O que eu quero fazer hoje não é de nenhuma forma diminuir a nossa devoção no rol das devoções que já se somam à nossa vida cristã. Eu quero dizer a você, eu quero dar a boa nova, trazer a boa notícia a você de que esse rol pode aumentar. De que a estaca dessa tenda pode ser mais alargada, para fazer uma referência a 54 de Isaías. Que além de grandes homens e mulheres, como amigos nos céus, nós temos uma miríade, nós temos um grande número, incontável, de seres
de criaturas que não são humanas como nós, mas que também são pessoas e querem ser nossos amigos. Estes seres são esses que nós costumamos chamar anjos. Veja bem, a tradição da igreja nos ensina que antes mesmo de Deus criar as coisas materiais, Ele criou essas criaturas. Se você observar, quero ler com você um trechinho do capítulo 1 do livro do Gênesis, que é o início da criação. Lá no primeiro dia da criação, nós vemos no versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Veja, o que é essa luz? Bom, em primeiro lugar, essa luz não é o Filho eterno de Deus, não é Jesus. Por quê? Preste atenção, faça-se a luz. Está se referindo aqui a uma luz que é feita, uma luz criada. Jesus não é criado. Nós professamos no símbolo da fé que o Filho eterno de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Aliás, nesse versículo, Jesus não é a luz. Jesus é o faça-se. Jesus é o verbo que traz à existência todas as coisas. É esse verbo aqui, faça-se, que vai se repetir inúmeras vezes ao longo do livro do Gênesis. Esse verbo, faça-se, esse verbo é o que se fará carne no ventre da Virgem Maria. Então, essa luz não é o Filho eterno de Deus, não é o Cristo. Cristo é a eterna luz. E a eterna luz, porque a eterna, não precisa ser feita. Alguém poderia deduzir, bom, mas então essa luz talvez seja o sol, as estrelas. Então, mas também não são. Não são porque os luzeiros, eles são criados no quinto dia. E Deus disse, não é? Façam-se, é no versículo 16. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E também fez as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia, melhor dizendo, quarto dia. Então, a luz criada no versículo 3 não é a luz da luz, porque essa é Jesus Cristo, não é? Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, e portanto não é feito. E também essa luz não são o sol, as estrelas, a lua. Em hipótese alguma, estes são, segundo o versículo 16, os luzeiros. Eles contêm a luz, portam alguma luz, mas não são a luz. Afinal de contas, que luz é essa que Deus fez? E Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o primeiro dia. A luz aqui, irmãos, é o dia. Portanto, uma marcação de tempo.
A primeira criação de Deus, portanto, é o tempo. E no tempo, ele não só cria o dia, mas cria, segundo a tradição dos santos padres. Você poderá ver algo sobre isso, por exemplo, na obra do Pseudo Areopagita, a respeito das hierarquias celestes, um livro antigo da Idade Média. Nesta luz estavam também as criaturas de luz. Espíritos perfeitíssimos, criados por Deus para existirem sem o corpo. Deus criou uma multidão de criaturas racionais, inteligentes, dotadas de livre-arbítrio e que, portanto, são pessoas. Mas pessoas que não são pessoas divinas, porque afinal de contas foram criadas, tiveram um início, mas ainda não são pessoas humanas, porque esses serão criados no 6º dia. E serão criados do barro da terra, Adão, e da costela do homem, Eva. A estes seres nós chamamos de criaturas celestiais. Essas criaturas celestiais foram criadas todas para cooperar com Deus em todo o resto da criação. Deus os criou semelhantes a Ele. Deus os criou com características que na realidade só Ele, Deus, as tem. E criou neles em menor proporção. Viria a criar em nós também, porque nós seríamos, Adão, Eva e toda a humanidade, criaturas também espirituais, porém, criaturas espirituais para existirem num corpo material. Esses seres da luz não foram criados para existir num corpo material. Foram criados para existir como puro espírito. Tal como Deus é espírito. Nisso consiste a semelhança deles com Deus. A semelhança de Adão e Eva se daria em outra perspectiva. Se daria em outras características. A humanidade seria semelhante a Deus também na capacidade de amar, no fato de ser livres, no fato de serem seres de inteligência. A diferença entre as criaturas celestes e a humanidade consistia no fato de que a humanidade existiria no corpo. Deus quis a matéria, Deus quis a carne humana e a fez como sua imagem e semelhança também. Mas esses seres celestiais foram criados para cooperar com Deus. E eles já sabiam desde o início, desde o princípio, que eles cooperariam com Deus em toda a obra da criação, inclusive com o ser humano. Nós não sabemos, irmãos, segundo a longa tradição judaico-cristã, quantas dessas criaturas existem. Não é possível contá-las. Só Deus as sabe. Uma coisa é certa. Deus criou esses seres celestiais, que nós costumamos chamar anjos, para que eles fossem o canal entre as criaturas e Ele. Um canal de graça, de manutenção, de proteção, de inspiração. De tal maneira que essas criaturas deveriam estar onde Deus mesmo deve estar, para tornar a criatura cada vez mais unida ao seu Criador. Essa era a função de boa parte dessas criaturas. Algumas, meus irmãos, Deus criou apenas para Ele, que é o caso dos serafins, dos querubins e dos tronos celestiais, que são as primeiras e mais elevadas criaturas, primeiras e mais elevadas hierarquias.
Nós cremos assim pela tradição cristã que existem 9 couros dessas criaturas celestes em 3 hierarquias. A primeira hierarquia é essa que Deus criou para si: serafim, querubim e tronos. Eles vivem ao redor de Deus, cercam o trono de Deus. E que finalidade eles têm? Adorar a Deus, estar ao redor do seu trono. A própria palavra seraf, em hebraico, que significa fogo ou chama ardente, foi vista em inúmeras visões apocalípticas, em Ezequiel, Daniel. Mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 4, lá diz que o nosso Deus é um fogo devorador. Fogo o cerca. Fogo está ao redor do seu trono. Seraf, se diz em hebraico. Serafim, porque toda palavra no plural em hebraico termina com im. Seraf, serafim. Cherub, cherubim. Os querubins são as alfaias, são os que cobrem o trono de Deus, os que velam este fogo ao redor de Deus. São, digamos assim, as criaturas que confortam a majestade de Deus, que estão ao seu redor. E os tronos, porque são de fato aqueles sobre quem Deus está. E portanto, trono, porque onde Deus se assenta. Deus se assenta sobre essas criaturas. Um dia nós veremos. Nossa mente talvez tente até imaginar que forma teriam criaturas assim. Como seriam seres criados desta forma? Tudo que nós possamos imaginar não passará disso. Não passará de imaginação. Porque não são criaturas humanas, não são criaturas deste mundo, como os animais. E portanto, que aparência tem? Que forma teriam se fossem materiais? Porque afinal de contas não são apenas puro espírito. Nós não sabemos. Deus nos permitirá ver, Deus nos permitirá conhecer essas criaturas em hierarquia elevadíssima um dia, quando Ele nos der a graça de vermos a face dEle como Ele é, e veremos essas criaturas ao seu lado. Mas veja, abaixo de Deus, o Senhor foi criando, diz aqui o livro do Gênesis, e foi criando todo o universo. Criou o firmamento, o sol, as estrelas, e nisso aqui incluímos as galáxias, o universo. E veja só uma característica da criação. A criação é múltipla. Há muitas criaturas no universo. E aqui, na Terra, sobretudo, há uma multiplicidade de territórios, ajuntamento de águas, oceanos, rios, ajuntamento de terras, nações, países, continentes. E depois, quando a humanidade viesse a existir, já estava no desígnio de Deus que a humanidade se irmanasse e vivesse em comunhão. Famílias, um ajuntamento de famílias, uma comunidade, um clã, um conjunto de clãs, uma tribo, um conjunto de tribos, uma nação e diversas nações. Veja, Deus antevendo a existência desses agrupamentos e antevendo a existência da multiplicidade da criação, criou então uma segunda hierarquia, que são os principados, as potestades e as dominações. São os próximos terceiros, os próximos coros angélicos, na segunda hierarquia. Principados, potestades e dominações.
Para que essas criaturas? Para estarem posicionadas em todo lugar material onde Deus mesmo deve estar para governar. Daí a palavra dominações, para deixar claro que Deus é o dominus. A palavra dominus significa Senhor. Essas criaturas estão ali para garantir que o domínio desses lugares é de Deus. As dominações, a hierarquia das dominações é uma hierarquia que habita as estrelas, os planetas, que habita em lugares geograficamente determinados. Os principados têm esse nome porque são hierarquias que habitam junto a governos. Onde houver um governo, um rei, um imperador, um presidente, um governador, um prefeito, onde houver um bispo, um papa, um pároco, onde houver uma madre, um abade, um superior, ali há um principado. Uma hierarquia para inspirar e para guardar aquele governo de Deus. E não só sobre aquela pessoa que ocupa um principado, ou seja, que é príncipe sobre um lugar, mas também sobre todos os que são governados por aquele. Todos que estão sob o poder daquele que é inspirado pela potestade. Pelo principado, melhor dizendo. Por isso há uma potestade, que vem do latim potestas. Há uma hierarquia para guardar todos aqueles que estão debaixo de algum governo humano. Essas são as potestades. Há uma potestade da tua cidade. Há uma potestade para a nossa nação. Há uma potestade para a tua família. Porque se na tua família há um pai e uma mãe de família, e portanto há um principado ali, há uma potestade para guardar. Uma potestade celestial. Alguns por vezes perguntam que em Efésios capítulo 6, Paulo diz que não é contra carne e sangue que devemos de lutar, mas contra principados e potestades. Sim, nós vamos falar disso amanhã, quando tratarmos dos demônios. Mas já antecipo para que não paire nenhuma dúvida sobre esse ensinamento na tua mente. Quando houve a queda das criaturas celestiais, queda na qual eles se tornaram o que são, e nós os chamamos demônios, caíram criaturas de todas as hierarquias. E caíram, inclusive, algumas potestades. Caíram alguns principados. Caíram algumas dominações. Como, pela tradição, nós cremos que caiu um serafim, que chama-se Lúcifer, o portador da luz. Por isso o versículo 3 de Gênesis 1 diz: faça-se a luz. Uma luz que foi feita e infelizmente caiu. Se a luz era uma chama grande de fogo ao redor do trono de Deus, um serafim, uma grande luz, caiu. Então existem os principados e potestades contra os quais nós lutamos, mas existem principados e potestades que lutam conosco, que lutam a nosso favor. E, irmãos, não só agrupamentos e lugares, mas Deus, nosso Senhor, sabendo que haveria o ser humano, Ele colocou hierarquias mais próximas de nós. Colocou os anjos, colocou os arcanjos. Colocou as virtudes. Virtudes, arcanjos e anjos, para estarem conosco, nos guardando e protegendo. Para cada ser humano que já veio ao mundo, que está no mundo ou que virá ao mundo, Deus desde toda a eternidade criou um anjo.
Nós cremos, pela tradição da igreja, que todas essas criaturas celestiais foram criadas num único ato criador. Deus não está criando novos anjos. Deus já criou todos os anjos que serão necessários. Até mesmo uma criança que ainda não foi concebida, que ainda não veio ao mundo, já há, desde o início da criação, um anjo para guardá-la. Esse anjo espera o nascimento dessa criança para poder cumprir essa missão. Aliás, mais que isso, mais que o nascimento, aguarda a concepção dela, para poder acompanhá-la ao longo de toda a sua vida. Veja a seriedade de uma vida concebida no ventre da mãe. Deus, desde o início da criação, reservou um anjo para guardá-la. Essas criaturas maravilhosas foram criadas por Deus e elas aguardaram por anos, por décadas, por séculos, por milênios, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, tivéssemos nascido nesse tempo, nesse século, nessa época, nessa era da história humana. E estão ao nosso redor, e estão ao nosso lado. Para quê? Para dar manutenção nesta obra de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, esses anjos apenas adquiriram mais uma missão. Aumentou a responsabilidade do seu apostolado, porque se o pecado não tivesse entrado no mundo, eles teriam apenas a função de nos ir inspirando para que fôssemos cada vez mais glorificados na glória do Criador. Agora, esses anjos maravilhosos, essas belas criaturas, têm a missão de o tempo todo combater em nosso favor, de nos guardar na hora da tentação, de nos proteger de inúmeros males. Meus irmãos, nós nem imaginamos, não passa pela nossa mente quantos livramentos os santos anjos da guarda nos têm dado. Quando um dia, diante do tribunal de Cristo, nós formos comparecer, Cristo nos vai mostrar, na hora do nosso julgamento, quantas coisas foram feitas pelos nossos anjos. E de quantos males nós fomos livrados. E nós não sabemos. E não sabemos por quê? Porque fomos livrados. Justamente porque eles não aconteceram, nós não temos conhecimento. Talvez, não sei, você podia ter sido atropelado hoje. Talvez, não sei, você podia ter sofrido um grande acidente hoje. Você não sabe. Talvez coisas que estão ruins poderiam estar muito piores e não estão, porque os anjos de Deus pelejam em teu favor. Porque os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Sim, você pega depois e medite com seriedade a palavra de Deus no famoso e conhecido por todos nós, Salmo 90 ou 91, dependendo da tradução. Ali nesse salmo, há uma promessa de Deus em relação aos anjos. No Salmo 90, versículo 10. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Os irmãos vão se lembrar que no Santo Evangelho, Satanás citou esse versículo para tentar Jesus, dizendo inclusive, lança-te daqui abaixo, ao levar Jesus ao pináculo do templo. Porque está escrito que os anjos te protegerão. E veja, Satanás citou a Escritura para incitar em Cristo um ato de tentar a Deus. Não se deve abusar, não se deve tentar a Deus. Se Cristo caísse do pináculo, pode ser que os anjos lhe sustentassem.
Mas o que era sugerido era que Cristo se lançasse. Tanto é verdade que os anjos estão ao dispor que ao final das tentações o Evangelho vai dizer: e então os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o serviram. Não tentes a Deus e os anjos te servirão. Não estenda a mão para tocar o mal e os anjos te livrarão do mal. Por isso, irmãos, aqui eu dizia no início que hoje eu queria trazer essa boa nova. Incitar aos irmãos e às irmãs que acompanham a alargar a estaca da tenda das devoções cristãs. Nós verdadeiramente necessitamos retornar a uma devoção a essas criaturas maravilhosas, que estão constantemente conosco, nos inspirando, nos guiando, nos incitando palavras vindas do trono de Deus, cooperando e concordando com aquelas incitações que o próprio Espírito de Deus fala na nossa alma. Veja, quando nós precisamos ouvir a Deus e nós procuramos na oração, na leitura orante ou diante do Santíssimo, aqueles que servem a Deus vão entender o que eu vou dizer agora. Você ora e sente que a voz de Deus fala na tua consciência, dentro da tua alma. E se você insistir um pouco mais e desejar uma confirmação a respeito daquela palavra, então pode ser que a palavra extravase do plano da locução interior, da escuta interior, e ela começa a extravasar, inclusive, em sintomas mais somáticos. O coração bater, o suor, um tremor, um formigamento nas mãos. Por vezes, irmãos, é a ação dos santos anjos como espíritos vindos da parte de Deus, tocando em nós, para confirmar o que o Espírito Santo já fala na alma. Os anjos trazem unções de Deus. Os anjos nos servem como que com bandejas, como que com blocos de anotação, ouvem as nossas orações, ouvem os nossos clamores. Diferente dos demônios, que não podem ler nossos pensamentos e sondar as nossas mentes, os anjos também não podem, porque afinal de contas são criaturas, mas eles possuem um acesso ao nosso coração, não diretamente, porque não são Deus, mas eles são seres celestiais. E eles, portanto, estão em comunhão com o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita a nossa alma, o Espírito de Deus pode fazê-los conhecer o que está na nossa mente. Coisa que o Espírito de Deus não pode fazer em relação aos demônios. Jamais o Espírito de Deus permitirá que um demônio sonde a nosso coração, o nosso pensamento, justamente para nos guardar dos demônios. Ao contrário, mesmo uma oração feita mentalmente, se nós a fazemos aos santos anjos, pedindo a eles que nos guardem, que nos protejam, o Espírito de Deus, que é o veículo da oração da alma do cristão, comunica este conteúdo de fé e espiritualidade aos santos anjos. Os anjos trabalham o tempo todo ao nosso redor, não só para nos proteger, mas para nos incitar à vontade e o desígnio de Deus. Em cada santa missa, quando nós vamos, o anjo de Deus está ao nosso lado, para levar ao altar a nossa oferta, para trazer do altar os favores de Deus. Imaginem só, irmãos, num lar de 4, 5, 6 pessoas. Além das pessoas que você pode ver, ainda habitam ali um anjo da guarda para cada um. Se você tem dificuldade de acesso ao coração de alguém, converse com o teu anjo da guarda. Peça ao teu anjo da guarda que fale com o anjo da guarda daquela pessoa, que a inspire, que fale aos ouvidos dela, à mente dela, e por inspirações insistentes e persistentes, Deus
pode alcançar o coração de quem quer que seja. Hoje nós pedimos que os nossos santos anjos que estão agora aqui conosco, que estão agora sendo não só objeto dessa preleção, dessa pregação, que eles venham ser agora objeto da nossa oração, que eles se façam perceber e sentir. Até mesmo quando nós nem os mencionamos e nem temos a consciência da presença de seres tão maravilhosos, eles estão ali. Quanto mais agora que com a nossa consciência estão sendo objeto de atenção, não farão algo ao nosso favor. Senhor, eu peço que os teus anjos agora trabalhem em nosso favor, trabalhem no lar de cada um, trabalhem onde cada um está agora, meu Deus. Trabalhem sobretudo em favor do Evangelho. Que os teus anjos, Senhor, trabalhem em favor do teu povo, da tua igreja. Que eles tragam inspirações do alto, inspirações celestes. Que eles protejam os cristãos, que eles protejam os servos e servas de Deus. Onde quer que este meu irmão esteja agora, alguns ouvem em casa, alguns ouvem no leito de um hospital. Alguma pessoa pôs o aparelho de celular no suporte do carro enquanto dirige, estava me ouvindo agora. Ela também clama ao santo anjo na estrada. Guarde-a na sua viagem, guarde no retorno à sua casa, guarde enquanto ela está indo agora te servir na igreja, guarde enquanto ela está a caminho da Santa Missa. Guarde, Senhor, esta pessoa que está agora também clamando ao anjo da guarda que faça uma obra em favor de alguém. Guarda esse meu irmão ou essa minha irmã que enquanto ouve no carro indo para o hospital fazer uma visita, que o anjo da guarda se antecipe agora e vá até o hospital fazer uma obra de cura. Que o anjo hoje seja o portador de boas notícias, de boas novas, de alegrias incontáveis e impensáveis em favor de cada um dos que aqui estão. E como o anjo do Senhor, mais do que um anjo, um arcanjo, daí a palavra arcanjo, um grande anjo trouxe a grande notícia de que aquela moça de Nazaré seria a mãe do Redentor. Também os arcanjos trabalhem em nosso favor, trazendo boas novas do céu. Que o glorioso arcanjo Miguel trabalhe e peleje em favor daqueles que querem ser fiéis a Jesus Cristo. Põe teus anjos em nosso redor, Senhor. Isso nós vos pedimos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém.